Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Thaís Oliveira e eu sou do blog Versátil RP. E hoje eu vou gravar esse vídeo pro Dias a Dias, para a série Será que Só Eu? E aí a gente vai falar sobre o espaço das mulheres no mercado de trabalho. Eu vou falar com base numa pesquisa do IBGE sobre o censo de 2010. Esse material se chama Estatísticas de Gênero, uma análise dos resultados do censo demográfico de 2010. Esse material traz um panorama de vários aspectos da sociedade relacionados à mulher, tanto de trabalho, educação, família, lazer, enfim, vários pontos. E aqui eu vou deixar bem específico em relação à educação e trabalho. E esse material ele faz uma comparação entre 2000 e 2010, embora tenhamos aí um certo tempo de distância entre as datas, mas acho que é um material que ainda é bastante válido e ainda demonstra o que é a sociedade hoje em dia. Bom, esse material mostra que, de fato, as mulheres estão mais inseridas no mercado de trabalho, e isso acontece principalmente por dois fatos: pela diminuição da taxa de natalidade e pelo aumento da escolaridade, ou seja, as mulheres estão preferindo ou se planejando para ter menos filhos e assim ter mais tempo para estudar, e estudando mais vão buscar oportunidades melhores no mercado de trabalho. Esse estudo conta alguns pontos que são bastante interessantes de pensar. Um deles, por exemplo, é que as mulheres são maioria em grau de escolaridade. E alguns pontos interessantes de pensar em relação a esse estudo é que ele vem contar que as mulheres têm grau de escolaridade maior que os homens. Por exemplo, em 2011, a população que concluiu o ensino superior era composta por 57% de mulheres. E essa população de 18 a 24 anos. 57% era mulher. E esse estudo traz algumas informações interessantes, como, por exemplo, que as mulheres têm grau de escolaridade superior aos homens. Por exemplo, em 2011, entre a população que concluiu o ensino superior entre 18 e 24 anos, era composta por 57% de mulheres. Só que quando essas mulheres vão para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho não as favorece, mesmo sendo maioria com grau de escolaridade melhor. Em média, as mulheres recebem 30% a menos que os homens de mesmo cargo e função. E nas áreas de educação, de artes e humanidades, onde as mulheres são maioria no mercado, ainda assim, as mulheres recebem menos que os homens. O salário das mulheres representa somente 66,3% do salário dos homens. E mesmo em áreas como negócios, ciências sociais e direitos, em que a quantidade de homens e a quantidade de mulheres chega a ser quase igual, as mulheres também recebem menos que os homens. E uma coisa bacana desse estudo é que ele também traz algumas disparidades dentro do próprio grupo estudado, ou seja, entre as mulheres também existem alguns recortes. Como, por exemplo, as mulheres brancas são a maioria entre as mulheres com carteira assinada, enquanto as mulheres pretas ou pardas são a maioria de trabalhadoras domésticas. Outro ponto de recorte dentro do grupo de gênero é que, obviamente, as mulheres brancas são maiorias. Outro ponto de análise dentro desse recorte do gênero é que as mulheres brancas são maioria no ensino superior. São 26% contra 11,2% de pretas ou pardas. O estudo conclui, nesse ponto de estudo e trabalho, que a inserção da mulher no mercado de trabalho traz para ela autonomia e independência financeira e possibilidade de tomar decisões por si própria, não mais dependendo de um progenitor ou de um cônjuge. Mas eu acho que é interessante a gente levantar duas principais questões em relação ao nosso nicho de mercado. Primeiro, como estão sendo tratadas
as mulheres da comunicação? Como elas estão sendo representadas e tratadas? Será que existe também dentro da comunicação essa disparidade de salário? Será que as mulheres estão em cargos de chefia? Será que as mulheres têm que trabalhar horas a mais, além da carga de trabalho normal, 10, 9 horas, e o trabalho doméstico para somar? As mulheres que são mães. Bom, levantando alguns desses tópicos, eu acho que é interessante a gente pensar em duas principais perguntas dentro do nosso nicho de mercado, que é o da comunicação. Como que estão alocadas, sendo tratadas e representadas as mulheres do mercado de comunicação? Como é que estão os salários, os cargos, os cargos de liderança, chefia? E outro ponto é como que nós, comunicadores, podemos pensar em ações efetivas para alterar esse cenário, como formadores de opinião, como representantes de órgãos públicos ou de grandes empresas, representantes de comunidades, de grupos sociais. Como é que a gente pode pensar em ações que de fato tragam alguma mudança para inserir cada vez mais as mulheres no mercado de trabalho e para diminuir as distâncias, sejam elas em relação ao homem e à mulher, e também dentro do gênero, um recorte dentro do próprio gênero. Bom, e para finalizar, eu gostaria de deixar uma provocação para todo mundo de comunicação e relações públicas que assistiu esse vídeo. Eu já tinha até levantado essa bola o ano passado no Novembro Negro, que eu acho que a gente gasta um tempo excessivo com debates que não levam a lugar nenhum, como, por exemplo, cadê o Conherp? Porque o moço da novela falou que é relações públicas. Enfim, eu não vi até hoje nenhuma associação, nenhum conselho, nenhuma universidade ou nenhum dos formadores de opinião do meio das relações públicas abraçar pesquisas ou ações relacionadas a grupos de minoria, sejam de mulheres, de negros ou LGBT e assim por diante. Eu acho que vale a pena pensar nesses temas, e eu acho que a nossa função é bastante baseada no social. Afinal, a gente trabalha com públicos, e públicos são pessoas, e pessoas têm características distintas. Então, acho que vale a pena a gente pensar nisso também. Bom, enfim, agradeço a Vanessa pelo convite, pelo espaço, e espero que a gente possa conversar sobre outros temas polêmicos mais adiante. Beijos!